Olá, seguidores do canal Paz e Bem. Estamos aqui novamente com uma edição do Ciência na Religião. E hoje a pergunta que nos move é a seguinte: por que um mesmo texto religioso gera interpretações diferentes? Então, nessa conversa que a gente vai ter hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre significado e sentido. Falaremos também sobre o papel da cultura, o papel da ideologia, o papel da classe social, né, dentro das nossas interpretações, como é que essas coisas interferem nas nossas interpretações. Também vamos falar das circunstâncias situacionais e as circunstâncias históricas da produção de um texto ou de uma fala qualquer. Avançaremos então por uma discussão sobre o que dentro da linguagem a gente chama de posição sujeito, né? De que forma que um indivíduo, na posição em que ele se encontra, ele produz um determinado discurso e faz uma certa interpretação. E vamos falar também do conceito de superinterpretação do Umberto Eco, né? Aquele filósofo italiano morto em 2016, que deixou uma grande contribuição aí para aqueles que gostam de estudar interpretação, questões semânticas e assim por diante. Então tem a primeira curiosidade: por que as pessoas leem, né, o mesmo texto numa mesma língua, todos falantes de uma mesma língua, mas vão gerar aí interpretações às vezes até muito opostas entre si. Então essa questão, essa curiosidade, ela é muito debatida dentro da ciência da linguagem. Só para a gente dar um exemplo, tem aí aquela passagem bíblica, né, que fala: é necessário nascer de novo. E essa expressão "é necessário nascer de novo", para algumas interpretações religiosas, significa ali a renovação dos sentimentos, né, a renovação das ideias. Mas para outros, né, outras crenças espiritualistas, significa reencarnação. Então, nascer de novo é exatamente você voltar a um novo corpo. Religiões, de uma maneira geral, por exemplo, têm Jesus como um conservador, outras vão ter Jesus como um progressista, e assim vai para vários outros líderes religiosos, né? Lutero, Allan Kardec, e dependendo, né, geralmente da posição que a gente se encontra, a defesa, né, de algum espectro aí político, a gente, de certa maneira, tenta justificar isso pela religião, né, ou pelas palavras de algum grande líder espiritual, se apropriando disso e tentando, né, justificar as nossas posições. Então, muito bem, né, isso gera muita polêmica, gera então essas diferentes interpretações que nós estamos falando aqui. Primeira coisa, qual que é a diferença entre significado e sentido dentro da ciência da linguagem? O significado é aquilo que está no dicionário. Por exemplo, dentro de uma língua, né? Então você tem ali uma palavra qualquer, um termo qualquer, e aí você vai lá no dicionário e vai descobrir, né? Geralmente é o sentido literal, como aquela palavra surgiu, o primeiro, né? Significado ali daquela palavra. Mas sentido é outra coisa. Sentido é a direção que a gente dá para aquele significado. Então, dependendo dessa direção que a gente dá, podem gerar aí direções diferentes, o que gera automaticamente diferentes interpretações. Então, o mesmo termo pode para um significar uma coisa, para outro significar algo bastante diferente. Então, aí nós estamos no âmbito dos sentidos, né? Vamos estudar os sentidos que foram produzidos a partir ali de um mesmo texto, de uma mesma fala qualquer. E uma das coisas também que nós precisamos entender é o papel da cultura nas nossas interpretações. No Brasil, por exemplo, nós temos um sincretismo religioso muito grande. E aí a gente observa algumas práticas, algumas interpretações que misturam, né, diferentes tradições religiosas. Então, às vezes, eu sou espírita e frequento, né, a Igreja Católica, ou eu sou evangélica, mas eu convivo, às vezes, até com determinados fenômenos mediúnicos ali dentro da igreja.
Às vezes a minha religião original é de matriz africana, mas para eu me adaptar no contexto brasileiro, eu tive que incorporar determinados elementos que são do catolicismo. E aí, né, essa convivência com os diferentes credos, as diferentes crenças, vão fazer com que a gente componha um sentido religioso qualquer que não é originário exclusivamente, né, de um lugar, mas pode ser aí vamos dizer assim, né, um colorário, né, um leque de diferentes interpretações que de alguma maneira o indivíduo ele vai tentando dar conformidade, né, tentando apaziguar aquelas diferentes ideias nas suas práticas, nas suas interpretações. Então é muito comum em lugares onde há bastante trânsito cultural, né, diferentes pessoas vindas, né, de diferentes culturas, que haja isso também na religião, né, que haja essa multiplicidade de práticas e de entendimentos dentro de uma religião. Na internet, por exemplo, às vezes a gente sai um pouquinho fora da religião, mas temos os famosos coaches, né? Os filósofos populares. Eles às vezes se inspiram até, por exemplo, em ideias budistas, ideias que estavam circulando ali em outras religiões, e aí dão uma formatada como se fosse uma psicologia nova, recente, né? Ou então você pega ideias que nasceram com o capitalismo, que é o caso, por exemplo, da noção de prosperidade, né, da noção de esforço social, de meritocracia, e aquilo, né, vai compondo um outro discurso ali para que a gente defenda, né, determinadas coisas. Então a gente está, por meio da cultura, né, essa cultura religiosa ou não, sendo interpretantes desses diferentes credos ou possibilidades de entendimento da vida, compondo ali a nossa maneira de ser, a nossa maneira, né, o nosso ponto de vista em relação a esse mundo. Uma outra questão, uma outra força, né, talvez até que se decomponha ali da própria cultura, é a força ideológica e a força da nossa própria classe social, né, a classe social a que pertencemos. Por exemplo, nas eleições, nós tivemos aí uma polarização muito grande no Brasil, e aí uma mesma religião ela foi usada para justificar pontos de vista da direita e pontos de vista da esquerda, né? E por que isso aconteceu, né? Mas se é todo mundo da mesma religião, né? Porque essa quantidade, essas interpretações bem opostas, né? Em relação a sistemas de governo, né? A forma de organizar a economia. Acontece que nós não somos seres apenas religiosos. E a força que intervém, né, na nossa maneira de pensar, nas nossas formas de compreensão, elas vêm de vários lugares. Então, eu posso, por exemplo, pertencer a uma determinada classe social, em que aquele valor da classe social, ou mais alta ou mais baixa, ela vai me direcionar para determinado campo ideológico. E ali a religião funciona apenas como mais uma justificativa de apoio em relação àquela minha preferência, que é focada essencialmente, esse critério meu de escolha, dependendo da classe social a que eu pertenço, tá? Mas aí não é só a classe social que é usada como critério. Nós podemos ter também aquela famosa frase, né? Por que pobre vota em rico, né? Pobre não pode votar em rico, mas é porque essas nossas escolhas também não são apenas do ponto de vista material da nossa, né, classe social. Às vezes uma crença tem mais força sobre mim, né? Uma ideologia política qualquer tem mais força atuando ali na minha cognição, da minha maneira de pensar, do que propriamente a classe social. Então, isso também ocorre. Algo também que a gente precisa considerar em relação às circunstâncias da fala e da posição sujeito. Se eu estou num ambiente, um pastor, por exemplo, um padre ou algum expositor, líder religioso qualquer,
ele está diante de uma plateia, num ambiente muito formal, se espera dele uma determinada atitude, uma determinada fala, uma maneira de se expressar específica. Aquilo é a posição sujeito dele. Se ele foge muito àquilo que é esperado dele, isso pode causar um estranhamento, né? E aí as pessoas podem fazer interpretações diversas porque elas estranharam algo que foi contrário às suas expectativas, aquilo que era esperado dentro da posição daquele líder religioso. E aí é comum também esse mesmo líder religioso, em casa ou no trabalho, agir de forma diferente daquilo que ele prega dentro do culto, daquilo que ele prega dentro da igreja. E aí as próprias interpretações que ele faz do mundo, mas na condição de um trabalhador ou na condição de um empresário, na condição de um pai de família ou mãe de família, vai gerar nele um posicionamento diferente. Então, essa outra posição sujeito dele pode também fazer com que ele interprete determinadas coisas que ele vivencia de maneira diferente daquela que se ele estivesse numa outra, né, posição sujeito. Isso também vale, gente, para a questão do polo emissor e do receptor, né? Esses interpretantes aí dentro do processo comunicacional. Se eu estou, às vezes, ouvindo alguém, dependendo do meu estado de espírito, dependendo aí da família, né, em que eu convivo, os valores meus familiares, o trabalho, a dinâmica do meu trabalho, eu posso interpretar aquela fala de uma maneira X ou de uma maneira Y. Então, nem sempre a intenção de um falante ganha respaldo sem problemas na forma como aquele interpretante vai produzir algum sentido. É muito comum nós termos, né, aquelas situações em que fala, mas não é isso que eu quis dizer, mas é porque a forma como a pessoa interpretou leva em consideração tudo aquilo que atua na cognição dela, né, na família, no que ela está acostumada a ouvir, na forma como ela está acostumada a perceber aquelas palavras que alguém usou. Então, ali, essas circunstâncias, né, em que a gente produz o nosso discurso, essas circunstâncias que a gente está conversando com alguém, isso vai variar, tanto daquele que fala como aquele que está recebendo, interpretando, né, aquela fala. Uma outra questão que vale a pena também a gente mencionar aqui é o momento histórico em que algo foi dito, tá? Se um texto foi escrito há muito tempo atrás e eu tenho poucos elementos sobre aquele momento histórico em que aquele texto foi escrito, em que aquele autor, né, se encontrava ali naquele momento escrevendo, mais difícil será eu chegar a uma real intencionalidade, vamos dizer assim, do autor, do que ele quis dizer. Porque toda fala nossa, ela é em razão de um contexto que a gente vive, dos problemas, né, situacionais, do momento político ou econômico, né, ou religioso em que aquilo foi produzido em termos discursivos. Então, se eu não tenho muitos elementos para conhecer aquele momento religioso, eu vou fazer interpretações que podem estar bastante distantes daquela intenção original de um texto, tá? Quanto mais temos ideia, mais documentos nós temos que vão dizer um pouco daquele momento ou vão dizer um pouco daquele autor, é mais fácil a gente se aproximar, vamos dizer assim, das intenções de fala de determinado autor, tá? Então fica aí, né? A gente sempre deve considerar essas coisas. Então um texto, né, escrito há 2000 anos, ele pode gerar uma interpretação em mim hoje que estou em outro contexto social. Mas para aquele que ouviu há 2000 anos lá, ele pode ter interpretado de maneira bastante diferente daquela que eu estou interpretando hoje, tá? E aí a gente chega, né, num conceito interessante, que é
o da superinterpretação. Superinterpretação é um conceito do Umberto Eco, como eu mencionei aqui no início do vídeo. Esse filósofo italiano, ele dizia o seguinte, olha, tudo bem, há diferentes sentidos, né, diferentes interpretações de um mesmo texto, né, isso realmente é possível, mas há um limite para a gente aceitar qualquer interpretação. E esse limite para ele é o limite do próprio contexto histórico que aquilo foi dito e das informações que eu tenho adicionais sobre aquele autor. Então, eu não posso extrapolar na intenção do autor se eu tiver já estudos suficientes para dizer em que direção estava indo o sentido pretendido daquele autor. Então, não é qualquer coisa, né, que a gente pode dizer em nome de alguém ou de um texto que a gente leu, caso a gente já tem disponível estudos, né, feitos assim com densidade, quantitativamente relevantes sobre aquela obra, né, sobre aquele autor ou autor em que a gente está, né, se debruçando ali na leitura e fazendo a nossa interpretação, tá? Então, quer dizer, a extrapolação ela não é algo bem vista dentro da ciência da linguagem, porque há de fato limites, né? Não é qualquer interpretação que vale, mesmo que essa interpretação seja conveniente, né, para as nossas ideias, para as nossas crenças. Então, devemos observar, como dissemos aqui, análise de contexto histórico, né, análise aí de semânticas um pouco mais aprofundadas para fazermos uma avaliação melhor e gerar uma interpretação que não se distancie muito daqueles sentidos pretendidos, né, pelos autores. Então é isso, né? A reflexão de hoje foi sobre essa forma, né? Então, por que um mesmo texto religioso gera interpretações diferentes? Por vários motivos, né? Porque há uma diferença entre significado e sentido, né? Algo que o dicionário traz, mas algo que eu direciono, né? Em relação àquele significado, que é o sentido. Vimos, né, que a cultura, a nossa classe social, a ideologia, o contexto histórico interferem na maneira como a gente interpreta as coisas, né? A posição sujeita em que estamos diz muito sobre o que vamos dizer. Então, dependendo, né, se eu estou numa posição de liderança ou numa posição, né, de mais de subjugação, se eu sou um chefe de família ou se eu sou chefiado por esse chefe de família, isso vai fazer com que a minha compreensão de mundo seja um pouco diferente, né? Então, de forma que não há segurança em que algo foi escrito e dito e que isso será interpretado 100%, né? Mas também não podemos chegar ao absurdo de dizer que qualquer interpretação vale, porque há limites para essa interpretação, porque o contexto histórico daquela obra e o contexto histórico em que aquele autor está inserido vai dizer muito em relação a essa originalidade pretendida, né? A essa vontade de se expressar ou uma vontade de verdade qualquer. Ok? Pessoal, muito obrigada e vamos então até o próximo mês com mais um Ciência na Religião.